Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar a diferença entre invalidez e deficiência para pedir o benefício lá no INSS. Meu nome é Flávia Queiroz, eu sou advogada especialista em direito previdenciário, atuo há mais de 20 anos na área. Então fica nesse vídeo para você entender e saber exatamente qual pedido você precisa fazer no INSS para que não venha nada errado. Eu vou compartilhar com vocês os slides e vocês vão me acompanhando. Esclarecer essa dúvida é muito importante, porque a diferença entre a invalidez e a deficiência gera benefícios diferentes lá no INSS. E isso às vezes acaba dando confusão na compreensão. Entender essa diferença te garante o benefício correto. Então, vamos para o primeiro esclarecimento. O que é uma incapacidade? Uma incapacidade para o trabalho, que pode estar relacionada com uma invalidez. Quando a pessoa não está conseguindo exercer a sua atividade profissional naquele momento em que ela passa pela perícia, aí sim a perícia vai dizer se ela está incapaz para o trabalho temporariamente, por um tempo determinado, que era o antigo auxílio-doença, ou se ela está incapaz para trabalhar de forma permanente, ela não consegue exercer nenhum tipo de atividade profissional. Aí é uma aposentadoria por invalidez. Então, no momento em que ela vai passar pela perícia, ela precisa saber essa diferença. Quando ela não consegue exercer atividade profissional, seja por um período determinado, ou seja, permanentemente, trata-se de um benefício de incapacidade para trabalhar, que pode estar relacionado com a invalidez total. Qual que é as características da invalidez? Então, no momento em que ela passa pela perícia, ela leva a documentação médica que ela tem, ela pode ser por um tempo ou por longo período. É muito importante levar a documentação médica, porque o médico vai avaliar se ela está apta ou não naquele momento para exercer a atividade laboral dela. Ah, mas e se for uma dona de casa? Vai ter direito a um auxílio-doença? Até vai, mas ela precisa provar que ela não consegue exercer as atividades cotidianas ali, mesmo que seja as atividades do lar. Então, ela não pode estar apta ao trabalho para ter direito a um benefício de incapacidade. Isso é completamente diferente de uma deficiência. O benefício da aposentadoria para a pessoa com deficiência é completamente diferente, porque a deficiência ela é comprovada ao longo do prazo, ao longo da vida da pessoa. Às vezes ela adquiriu essa deficiência lá quando na nascença, quando ela nasceu. E essa condição de pessoa com deficiência também pode ter sido adquirido ao longo da vida dela. E ela tem características de graus, que ela pode ser leve, moderada ou grave, e a deficiência também, ela pode ser física, mental, sensorial, intelectual e não visível. E o que acontece? Uma pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, porque não é invalidez, não é incapacidade. Uma pessoa que tem uma deficiência, que pode até gerar limitações, adaptações e barreiras, ela pode trabalhar. Ela não é incapacitada para o trabalho. Esta é a grande diferença. Então, o que acontece? Quando é analisada a deficiência, ela tem que ser analisada pelo método específico, que é o método do Índice de Funcionalidade Brasileiro. Completamente diferente de você avaliar uma pessoa se está apta para exercer atividade profissional ou não. Vamos falar aqui das características do benefício para a pessoa com deficiência. Pode ser uma aposentadoria por idade, ou pode ser a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Cada uma delas tem requisitos diferentes e é preciso ser comprovado a deficiência por determinado período de tempo de contribuição. O benefício
A aposentadoria da pessoa com deficiência, ele é vitalício. O INSS não vai ficar convocando para novas perícias, diferente da incapacidade, que a pessoa precisa estar comprovando a todo tempo que não pode trabalhar. Um comparativo entre os dois benefícios. O da invalidez ou da incapacidade permanente é avaliado no momento em que é pedido, em que é feito o protocolo no INSS. A pessoa vai passar pela perícia e o médico vai avaliar se está incapaz para trabalhar naquele momento. A deficiência é diferente, ela pode comprovar a deficiência ao longo da vida dela, no histórico da vida dela. A invalidez, ela vai ser temporária, se for o auxílio-doença antigo, a incapacidade temporária, ou a permanente, que daí é a invalidez permanente. Já a deficiência, ela é estável, duradoura, ela pode mudar o grau, mas a deficiência dela percorre ao longo do tempo. Ela pode ter adaptações, barreiras na vida cotidiana, mas não é algo que passa em 2, 3 meses, como, por exemplo, uma pessoa que se machuca e precisa de um benefício temporário. O benefício por invalidez, mesmo que seja uma incapacidade permanente, ele pode ser cessado pelo INSS. Porque se a condição de invalidez passar, o INSS pode solicitar ele para uma nova perícia. Já a deficiência, não. Se a pessoa tem um benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, o INSS não pode revisar e chamar para nova perícia. Um exemplo muito prático, por exemplo, um motorista que ele teve a sua mão machucada e ele não pode dirigir o caminhão. Ele está incapaz para trabalhar, temporariamente, porque ele está com a mão machucada e não consegue dirigir. Mas ele não tem uma deficiência, então ele precisa se afastar do trabalho. Aqui é caso de incapacidade. Diferente do motorista, por exemplo, que tem os dedos amputados. Ele tem uma deficiência permanente. Ele enfrenta barreiras, ele pode ter que ter adaptações, mas mesmo assim, se ele conseguir trabalhar, não teria problemas. Por quê? Porque ele tem uma deficiência que é permanente, mas com adaptações, ele consegue trabalhar e dirigir o caminhão. Tá vendo a diferença das duas? A incapacidade, o foco é no agora. Pode trabalhar, não pode trabalhar. A deficiência, o foco é o histórico de toda a vida da pessoa. E o marco inicial dessa deficiência é muito importante. Quando que ela foi adquirida? Qual que é o primeiro documento que comprova a deficiência? Se você tem dúvidas em relação a benefícios da pessoa com deficiência, ou se é incapacidade, ou se é deficiência, como passar pela perícia médica e social, agende consulta com um especialista na área, porque é muito comum essa confusão, e aí pode te prejudicar na perícia, vir o benefício errado, e aí não ter como arrumar. Então, veja que neste vídeo eu tentei esclarecer a diferença entre os dois. Mas se você ficou com dúvidas, deixe aqui nos comentários, me mande uma mensagem que o próximo pode ser o esclarecimento da sua dúvida. Um grande abraço!